Olá, queridas amigas, olá, queridos amigos do Revisão PGE que estão aí se preparando para o concurso da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte. Sejam todos muito bem-vindos à nossa revisão em Direito Processual Civil. Eu espero que todos estejam bem, que é o que mais importa, com muita saúde, extensivo aos seus familiares. O meu nome é Maurício Ferreira Cunha. Sou juiz de direito junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, com muito orgulho, professor de Direito Processual Civil aqui do Revisão PGE. Bem, amigos, eu preparei algumas singelas, humildes dicas, né, apostas, mas antes disso, peço vênia para que a gente possa só recordar que nós teremos 5 horinhas para a resolução das 100 questões da nossa prova objetiva, cada uma com 5 alternativas, né? E nós temos Sebrasp, método CESP de seleção como nossa banca, que gosta de jurisprudência, vocês sabem, gosta também de texto de lei. Sebrasp, que foi responsável pela prova objetiva, pelo certame, né, o último certame da Procuradoria do Estado de Sergipe e também do Pará. E eu dei uma pesquisada, claro, nos temas que foram cobrados nessas provas, né? A gente já tem mais ou menos uma ideia, né, da linha de pensamento, de atuação do Sebrasp, e o que nós percebemos nesses dois concursos, né, especificamente, é que foram dos mais variados, né, os temas em direito processual civil. Por exemplo, pessoal, nós tivemos questões a respeito das modalidades de intervenção de terceiros, desconsideração da personalidade jurídica e denunciação da lide propriamente. Tivemos questionamentos sobre tutelas provisórias, sobre recursos em espécie, especificamente recurso especial, recurso extraordinário. Tivemos questão, sobre ação civil pública, sobre mandado de segurança, tivemos também sobre ação rescisória, sobre incidente de resolução de demandas repetitivas, sobre sistema de precedentes, sobre procedimentos especiais, né? Teve uma questão bem interessante também, pessoal, sobre processo estrutural no concurso para a Procuradoria do Estado do Pará. E tivemos uma questão também, dentre outras, né, que eu me recordo, sobre honorários em sede de cumprimento de sentença, né? Então, os temas foram os mais variados, sempre focando, né, em jurisprudência e também em texto de lei. Eu, particularmente, gosto quando são temas variados, né? Sebrasp pode repetir esses temas? Pode. Na nossa prova da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte? Pode. Pode não repetir? Também. Então, fazendo um balanço, né, eu procuro trazer para vocês, a partir de agora, repito, as nossas humildes e singelas apostas. Primeira aposta. Pessoal, competência, né? Não dá para a gente fugir dessa temática. É uma temática cobrada em todos os concursos para as carreiras jurídicas. E, em termos de competência, o que é que nós temos que lembrar? Antes de mais nada, que, primeiro, nossa fonte normativa maior, ou seja, a Constituição Federal, ela é responsável pela definição dos órgãos jurisdicionais e também por definir as atribuições de competência destes órgãos jurisdicionais. Por que eu falo da Constituição? Primeiro, porque o nosso CPC, o nosso Código de Processo Civil, traz ali uma espécie, como a doutrina costuma chamar, de teoria geral da competência. A fonte normativa primeira é a Constituição. Então, ela define os órgãos jurisdicionais e suas matérias, suas atribuições de competência, como, por exemplo, ocorre no 102, em relação ao Supremo, no 105, em relação ao STJ, no 109, em relação à Justiça Federal, lembrando que a Justiça Estadual tem competência residual, né? Todos nós sabemos muito bem. Aliás, lembrando do Supremo e também do STJ, sabemos que o Supremo, por exemplo, no 102, inciso 3, tem a responsabilidade de julgar os recursos extraordinários, recurso de fundamentação vinculada, porque só cabe nas hipóteses ali descritas. Se a gente olhar para o 105, que eu mencionei também, em relação ao Superior Tribunal de Justiça, no inciso 3 temos também um outro recurso de fundamentação vinculada, que é o recurso especial, não é? E por aí vai. Mas, repito, amigos, Constituição como sendo a nossa fonte normativa primeira. O que temos no Código de Processo Civil não se relaciona a isso. Como eu disse, é uma teoria geral da competência. São questões, principalmente procedimentais, que digam respeito
a temática da competência. E a gente começa trazendo essas nossas singelas dicas, falando rapidamente, né, da perpetuatio jurisdictionis, né? Se a gente olhar lá para o artigo 43, nós temos ali a perpetuação da jurisdição ou perpetuação, né, da competência. Eu estou aqui com o nosso CPC, pessoal, eu vou pedir humildemente a atenção de vocês. Eu vou tentar trabalhar com poucos slides ou talvez com nenhum, só para a gente poder ganhar tempo. Por isso que é importante que a gente tenha, né, esse contato, queridos amigos, e eu peço humildemente a atenção de vocês. O 43 diz assim, pessoal, olha, determina-se a competência quando? No momento do registro ou da distribuição da inicial. Por que isso? Por que registro e por que distribuição? Porque se nós tivermos vara única, será o registro. Quando nós temos várias varas, né, com a mesma competência, por exemplo, uma comarca que tenha 6, 7, 8, 20 varas cíveis, né, nós não falamos de registro e falamos de distribuição. Então, a competência é determinada no momento em que é, repito, registrada ou distribuída a petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito que ocorram posteriormente. Isso é o que menos importa. O cidadão era casado, agora ele está separado, ele está morando em outra comarca, né? Ele demandou, por exemplo, né, contra um outro particular, o processo não vai acompanhá-lo. Exceto quando nós estivermos falando de alimentos, mas aí é uma outra questão, né? Mas, enfim, normalmente isso não acontece. Então, são irrelevantes, repito, as posteriores, né, alterações do estado de fato ou de direito, salvo, exceto, quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, evidentemente que isso pode acontecer, né? De repente o tribunal tem 3 varas cíveis numa comarca, uma comarca não muito grande, fala assim, puxa, ali tem muitas demandas de família. A gente percebe isso, tem muito. Então vamos ver se nós colocamos ali uma quarta vara, já que tem 3 cíveis, vamos colocar uma quarta de família. Se isso for possível, né, se isto acontecer, todas aquelas demandas de família que estavam na primeira, na segunda e na terceira vara cível, todas elas serão direcionadas, né, deslocadas para esta quarta vara, que é uma vara de família. Por isso é exceção. Quer dizer, a competência foi determinada para estas ações de família no momento ali em que ocorreu a distribuição, porque eram 3 varas, então é distribuição. Perfeito? Só que depois o tribunal veio e instalou uma quarta vara. E essa quarta vara com competência somente para as questões de família. Então, nós temos todas aquelas demandas de família que são deslocadas para cá. Então, é uma exceção, talvez uma mitigação, podemos assim afirmar, que se enquadraria, né, nessa parte final do 43, a perpetuatio jurisdictionis. Por quê? Porque a parte final fala, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem, repito, a competência absoluta. Né? Nós tivemos uma alteraçãozinha ali na competência absoluta, apenas exemplificando. Falar de teoria geral da competência, pessoal, também é falar, por exemplo, do 46. Falar do 47, que resumidamente, o 46 é aquele dispositivo que diz que as ações envolvendo direito real ou pessoal sobre bens móveis, devem ser propostas em regra no foro de domicílio do réu. Essa é a regrinha. Mas nós temos algumas exceções ali nos seus respectivos parágrafos. E nos interessa, pessoal, vou só também lembrar aqui a todos vocês, nos interessa especificamente, já que o nosso concurso é para a Procuradoria do Estado, nos interessa o parágrafo 5º do 46, que é uma regrinha que nós já conhecemos, que diz o seguinte, atenção, pessoal, recordando, a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, do de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Tá bom? Essa é a regrinha do 46. O 47 é aquele dispositivo que fala do foro competente nas questões envolvendo direito real sobre bens imóveis. E nós sabemos muito bem que nestas situações nós teremos as demandas, né, propostas junto ao Fórum Rei Cite, foro da situação da coisa. Só uma observação importante, porque isso já caiu em concurso Sebrasp, método CESP de seleção, uma informação importante, esse mesmo 47, pessoal, ele se disciplina o seguinte, muita atenção, no seu parágrafo primeiro, tá? Eu vou pedir mesmo a atenção de vocês. Com muita humildade, pessoal, ele diz assim, o autor pode optar, ou seja, nós temos ali
foros que podem ser escolhidos pelo autor, pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair. Nós estamos falando de foro da situação da coisa, estamos falando sobre bens imóveis, tá bom, pessoal? Então, o autor tem a possibilidade de opção pelo foro de domicílio do réu, foro de eleição, mas desde que o litígio não recaia sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras ou nunciação de obra nova. Se não recair nestas situações, que correspondem praticamente, eu diria, 80%, 90% das demandas, né, que tratam de direito real sobre bens imóveis, quer dizer, se não recair nessa grande maioria, o autor tem a opção, não só pelo foro da situação da coisa, como também, repito, pessoal, pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição. Maurício, então me diga situações, né, que o autor poderia optar, que não se enquadrariam nestas que você acabou de mencionar, né? Ele tem essa opção, mas desde que não recaia nessas situações. Então vai recair sobre que tipo de direito? Aí eu citaria, pessoal, 3, né, que são bastante comuns: uso, usufruto e habitação. Mas volto a dizer, quando a gente está questionando algo relacionado a direito real sobre bens imóveis, né, o foco são todas essas situações que eu mencionei aqui para vocês: direito de propriedade, de vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e enunciação de obra nova. Muito cuidado com esse 47. Amigos, o que seria interessante a gente só apimentar, né? Porque o tempo urge, passamos já de mais de 10 minutos. O que seria interessante só para apimentar a competência? Eu trabalharia as hipóteses de modificação de competência relativa. E aí, claro, nós temos que lembrar que são 4 hipóteses que nós temos também no nosso ordenamento processual civil. Maurício, por que não modificação da competência absoluta? Vocês sabem bem. Por que não modificar a competência absoluta? Porque ela é inderrogável, né, por convenção das partes, não tem como isso acontecer. A competência absoluta, ela tem um interesse público por trás dela, ela é definida em razão da matéria, da pessoa, da hierarquia. E a competência relativa, definida em razão do território, definida em razão do valor da causa. Essa sim pode ser modificada, como vocês sabem bem. E aí as 4 situações elencadas também pela doutrina, não só pelo CPC, mas também pela doutrina, são conexão, continência, vontade das partes e vontade do réu, tá bom? Essas 4 são, repito, meus queridos amigos, as possibilidades de modificação da competência relativa. Conexão. Sempre lembrar, meus queridos amigos, que 2 ou mais demandas são conexas quando elas têm em comum o quê? O pedido ou a causa de pedir. Não é o pedido e, tá bom, amigos? Às vezes é um detalhezinho que pode fazer toda a diferença, né? São 2 elementos da ação, objetivos, né? Pedido ou causa de pedir. Aliás, falando nisso, não se esqueçam que os elementos da ação são 3, né? Nós temos 2 objetivos, que são o pedido, a causa de pedir, e temos um subjetivo, que são as partes. Então, 2 ou mais demandas são conexas quando elas tiverem em comum o pedido, a causa de pedir, e devem ser reunidas perante um único juízo, aquilo que nós chamamos de juízo prevento. Por quê, Maurício? Para evitarmos decisões conflitantes ou contraditórias. Esta é a ideia, né, da conexão, e aí você modifica, evidentemente, a chamada competência relativa. Agora tem um detalhe importante, aliás, tem 2 detalhes importantíssimos sobre conexão. Primeiro deles, pessoal: as demandas devem ser reunidas perante um único juízo, o juízo prevento, sim. Mas se um dos processos, se uma dessas demandas já tiver sido sentenciada, não há que se falar em conexão. Temos uma súmula do STJ nesse sentido, ó, bem antiga, súmula 235, e hoje isso também está positivado no nosso ordenamento, no 55, parágrafo 1º, tá bom? Então a ideia é que os processos de ações conexas sejam reunidos para decisão conjunta, salvo, exceto, se um deles já tiver sido sentenciado. Então, haverá reunião, sim, das demandas conexas, mas se um deles já tiver sido sentenciado, não há que se fazer essa reunião. Maurício, é só sentenciado? Não precisa do trânsito em julgado? A jurisprudência do STJ é muito tranquila, pessoal, em dizer que não há necessidade de trânsito em julgado. Basta que essas demandas conexas nós tenhamos exatamente uma já sentenciada, e nós não teremos a reunião
dessas demandas, tá? Não precisa de trânsito em julgado. E uma segunda observação sobre a conexão, pessoal, é a chamada conexão por prejudicialidade. Pessoal, se por acaso vocês se depararem com essa expressão, eu cheguei até um pouquinho mais perto aqui, peço desculpas, pessoal, a essa expressão que nós denominamos de conexão por prejudicialidade, o raciocínio básico para tanto é o seguinte: olha, podemos ter, né, duas demandas, por exemplo, que não sejam conexas. Só que o resultado de uma pode interferir na outra, e isso vai gerar decisões conflitantes ou contraditórias. Ou seja, conexão por prejudicialidade significa a possibilidade de você reunir duas demandas, duas ou mais demandas, mesmo que elas não sejam conexas, mesmo que elas não tenham em comum o pedido ou a causa de pedir, mas há uma relação de prejudicialidade entre elas. Eu exemplifico, queridos amigos, dizendo para vocês o seguinte: pensem numa ação de alimentos que tramite na primeira vara civil de uma comarca. Pensem numa ação negatória de paternidade envolvendo as mesmas partes da ação de alimentos que tramite na quinta vara civil daquela comarca. Então eu tenho alimentos na primeira civil, negatória de paternidade na quinta civil. Essas demandas têm em comum o pedido? Não. Alimentos eu quero uma coisa, aqui na negatória de paternidade eu quero outra coisa, né? Elas têm em comum a causa de pedir, os fatos, fundamentos jurídicos, né, que compõem a causa de pedir. Causa de pedir próxima ou remota, lembram, amigos? Não, elas não têm em comum a causa de pedir. Mas vocês concordam que se elas continuarem tramitando onde elas estão tramitando, há um risco grande de decisões conflitantes ou contraditórias? Porque imaginem que essas duas demandas sejam julgadas procedentes, os seus pedidos sejam julgados procedentes. Ação de alimentos procedente, a negatória de paternidade procedente. Ora, se eu não sou o pai, eu não tenho obrigação de pagar os alimentos. Então, nós chamamos isso de conexão por prejudicialidade, tá bom, pessoal? Isso também está positivado no nosso CPC, no artigo 55, parágrafo 3º, só que, olhem, os tribunais, principalmente o STJ, já entendia dessa forma já há algum tempo, e claro, como nossa banca é Sebrasp, método CESP de seleção, a gente também tem que estar com os nossos olhos voltados para o posicionamento jurisprudencial, tá bom? Conexão, fechamos. Primeira hipótese de modificação da competência relativa. Continência. Continência é uma outra hipótese também. Aliás, à continência nós aplicamos as mesmas regrinhas da conexão. E quando é que se dá a continência? A continência ocorre entre duas ou mais ações quando elas tiverem em comum as partes, olha o elemento subjetivo da ação, as partes e, aqui não é ou, é e, as partes e a causa de pedir. Só que o pedido de uma, por ser bem mais amplo, ele abrange o das demais. Então, essas demandas precisam também ser reunidas perante um único juízo. A gente chama isso de juízo prevento, como vocês sabem. O que é importante destacar da continência? Na minha humilde opinião, pessoal, o entendimento também que já era acolhido pelo STJ e que agora passou a ser positivado no nosso CPC, que diz o seguinte, é o artigo 57, tá bom, pessoal? Que diz basicamente o seguinte: quando nós tivermos continência e aquela ação que nós chamamos, aquela com objeto maior, nós chamamos de ação continente. Então, temos a continência e aí nós temos uma ação continente, aquela com objeto maior. Vamos imaginar que essa ação tenha sido proposta anteriormente. Então, primeiro a ação continente, depois a ação contida. Primeiro aquela com objeto maior, depois é proposta uma com objeto menor. Se isso acontecer, no processo relativo à ação contida, ou seja, aquela ação com objeto menor, nesse processo tem que ser proferida sentença sem exame de mérito. Se for o contrário, se eu primeiro ajuizar aquela ação com objeto menor, que a gente chama de ação contida, para depois, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá quanto tempo depois, eu ingressar com aquela com objeto maior, que a gente chama de ação continente, aí sim elas serão reunidas, necessariamente reunidas, tá bom? Então, se primeiro for aquela com objeto menor,
e depois aquela com objeto maior. Eu dou um exemplo também que eu acho que fica bem claro, amigos. Pensem no seguinte: eu firmo um contrato com alguém sem a assinatura das duas testemunhas, portanto, não é um título executivo extrajudicial, não se enquadra naquele rol exemplificativo do 784, né? Que traz ali os títulos executivos extrajudiciais, aliás, aproveitando, né? Os títulos executivos judiciais estão no 515 e ali o rol é taxativo. No 784 são os títulos extrajudiciais, ali o rol é meramente exemplificativo, eu dou um exemplo para vocês, né? O TAC, o termo de ajustamento de conduta, que está previsto no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública, né? É um título executivo extrajudicial e não está positivado no 784. Mas enfim, pessoal, eu firmei esse contrato, vamos supor que seja a prestação de uma obrigação de fazer. E o que está acontecendo, pessoal? A obrigação de fazer está sendo cumprida, mas o pagamento não está sendo feito. A obrigação de fazer é cumprida no outro mês e o pagamento não está sendo feito. Imaginem que essa pessoa que está cumprindo a obrigação de fazer fale para outra, né, que teria que pagar. Você não vai pagar? Se você não vai pagar, eu vou demandar contra você, judicialmente, né? E aí aquela pessoa que está cumprindo a obrigação de fazer ingressa com, sei lá, uma ação de cobrança, vamos imaginar, dos meses, né, que não foram pagas, essas obrigações de fazer. Então, é uma ação objetivando tão somente receber os valores. Só que depois de cumprir a obrigação de fazer por 10 meses, aquele processo que está lá tramitando com esse pedido menorzinho, né? Está demorando 10 meses, estou fazendo e não estou recebendo. Chega um momento que eu falo assim, procuro meu advogado e falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ingressar com uma ação para rescindir esse contrato. Uma ação de rescisão contratual. Beleza? Vamos embora. Vocês percebem que primeiro eu ingressei com uma ação contida, com objeto menor, a cobrança dos valores que não me foram pagos. Depois eu ingresso com ação com objeto maior, a continente, pedindo a rescisão contratual. Nesse caso especificamente, olha, as demandas devem ser reunidas. Nós temos aqui, evidentemente, a continência. Então, se fosse o inverso, isso não aconteceria, está lá no artigo 57. Terceira possibilidade de modificação da competência relativa, cláusula de eleição de foro. Todos nós sabemos muito bem, né, que as partes podem modificar, eu já falei para vocês, né, a competência em razão do valor ou do território, podem então eleger um foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações, ou seja, um negócio jurídico processual típico. O 190 do CPC, porque a gente fala um pouquinho de negócios jurídicos processuais. O 190 do CPC traz ali a possibilidade de que nós tenhamos até mesmo negócios jurídicos processuais atípicos, fora dos que estão positivados no CPC. A cláusula de eleição de foro é um negócio jurídico processual típico. A decisão de saneamento compartilhado, não é? Lá no 357, parágrafo 3º, também é um negócio jurídico processual típico, né? Mas temos a possibilidade também de flexibilizar o procedimento celebrando negócios jurídicos, né, processuais atípicos. E qual é o papel do juiz, hein, pessoal? Aproveitando esse gancho, vejam que a gente está falando de cláusula de eleição de foro, mas eu já estou aproveitando e falando também de negócios jurídicos processuais, tá? Porque é um tema importantíssimo. Qual é o papel do juiz? Quando as partes estão ali fazendo prevalecer as vontades de ambas, porque o negócio jurídico processual nada mais é do que uma obediência ao princípio da autonomia da vontade das partes, autorregramento da vontade das partes. O que o juiz tem que fazer? Se o que importa é o que as partes celebram. Aí a gente vai para o nosso CPC rapidamente, pessoal, e no 190, né, no parágrafo único, o legislador estabeleceu o que é que o juiz pode fazer em tais situações, pessoal. E diz o seguinte no parágrafo único: de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente. Repito, somente. O juiz tem um papel muito limitado, restrito, somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, o juiz pode controlar de ofício estas situações ou a requerimento da parte, repito, mas somente nestas situações, tá bom? Voltando à nossa cláusula de eleição de foro, pessoal. O que é mais importante nós recordarmos?
ela vem tratada no artigo 63. Algo também que a jurisprudência já estava aceitando já há algum tempo e agora está positivado. Quando que o juiz pode reconhecer de ofício, a abusividade de uma cláusula de eleição de foro? Queridos amigos, o juiz pode reconhecer de ofício antes da citação. Reconhece e, olha, determina a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Depois da citação, não é papel mais do juiz. Se por acaso o réu entender que seria o caso, né, de reconhecer a abusividade de uma cláusula de eleição de foro, eu firmo um contrato com alguém, por exemplo, né, uma PJ, eu sou uma pessoa natural, pessoa física, firmo um contrato com uma pessoa jurídica, e aí a cláusula de eleição de foro, eu moro, por exemplo, né, aqui em Poços de Caldas, no sul das Minas Gerais, onde eu atuo, e a PJ tem a sua sede no Amazonas, em Manaus, né? E a cláusula de eleição de foro diz que qualquer coisa relacionada a esse contrato deve ser dirimido junto ao judiciário de Manaus. É claro que eu sou prejudicado, evidentemente que eu sou prejudicado. Então, incumbe ao réu, depois de citado, é dele a responsabilidade para alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Este é o momento. Ele precisa cooperar. O que entra aqui em jogo é justamente o princípio da cooperação, estabelecido lá no artigo 6º do nosso CPC. Aliás, tudo que envolve, pessoal, as normas fundamentais do processo civil, eu também gostaria de dar essa humilde dica para vocês, desde o artigo 1º até o artigo 12, toda aquela base principiológica que a gente tem ali é muito importante. O princípio da cooperação está no artigo 6º. Né? Nós temos ali nos 12 primeiros artigos o quê? Inafastabilidade do controle jurisdicional, que está lá no artigo 3º caput, repetindo o 5º 35 da Constituição. Duração razoável do processo está lá no artigo 4º. Primazia do julgamento de mérito, vamos fazer de tudo para resolver o mérito daquela demanda e também em sede recursal. Em sede recursal, 932, parágrafo único, diz, né, que o relator tem poderes. Dentre os poderes concedidos ao relator, no 932, está escrito assim, olha, para determinar a correção de vícios sanáveis, para que o mérito do recurso seja analisado. A gente tem no 6º, como eu falei para vocês, cooperação. Temos o princípio da boa-fé no 5º, da isonomia no 7º, 8º, um aprimoramento dos artigos da LINDB, 9º e 10. Nós temos ali contraditório substancial, vedação à decisão surpresa, no 11, fundamentação, no 12, ordem cronológica de conclusão e julgamento. Temáticas importantíssimas, tá? Voltando à cláusula de eleição de foro, então, repetindo, amigos, antes da citação, o juiz pode reconhecer de ofício, depois da citação, réu, você que se vire e alegue essa abusividade na contestação sob pena de preclusão, tá bom? E, amigos, finalizando, a quarta possibilidade de modificação da competência relativa à vontade do réu. Por que vontade do réu, Maurício? Ora, porque a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. Súmula 33 do STJ, 33, tá bom? Não pode ser reconhecida de ofício, a gente sabe muito bem. O réu tem que alegar como preliminar de contestação, está lá no 337, inciso 2, ele tem que alegar como preliminar de contestação, da mesma forma que se existir uma convenção de arbitragem também, né? No 337 nós temos todas as preliminares de mérito. E são duas, somente a incompetência relativa e a convenção de arbitragem é que o réu deve alegar. O juiz não vai reconhecer de ofício, tá bom? Essas duas são as duas únicas que o réu deve alegar, as demais, evidentemente, né, que o juiz vai analisar, se for o caso, para reconhecê-las. Por exemplo, se não for alegada pelo réu a incompetência relativa na contestação, que fenômeno que nós temos ali? A chamada prorrogação da competência. A demanda vai continuar tramitando ali. Maurício, e se o réu não alegar a existência de uma convenção de arbitragem? O 337 é expresso nos seus parágrafos quando ele diz assim, se o réu não alegar a existência de convenção de arbitragem, isso significa o quê, queridos amigos? Renúncia ao juízo arbitral e aceitação da jurisdição estatal. Tá bom? Então, fechamos aqui rapidamente 4 possibilidades de modificação da competência relativa, mas vejam quantas coisas nós falamos de competência, né? Seria muito legal falar dos limites da jurisdição nacional, né? A partir do 21. Quando é que a gente tem competência jurisdicional
exclusiva, né, concorrente, indo até o 25, mas repito, amigos, não dá tempo. Eu foco então nesses temas relacionados à competência, tá bom? Maurício, você acha que intervenção de terceiros? Você falou, né, que nós tivemos questionamentos a respeito de desconsideração da personalidade jurídica, denunciação da lide. Nós temos 5 modalidades de intervenção de terceiros. Você vê alguma possibilidade de questionamento a respeito dessas modalidades, né? Inclusive dessas duas, vejo com um pouco menos, né, de propósito assim do examinador questionar, por exemplo, sobre assistência, sobre chamamento ao processo, né? Porque as 5 quais são, amigos? Assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Talvez a assistência não tenha sido muito cobrada, pode ser que cobre, mas não tem sido muito. Assistência simples, né? Ou adesiva, também chamada de adesiva, a litisconsorcial qualificada. Na assistência, evidentemente que o magistrado vai ter que analisar se é possível que aquele assistente intervenha, porque é uma intervenção por mera inserção, é voluntário. O assistente que vai pedir para intervir, né, em favor do réu ou do autor, e o juiz tem que analisar se tem interesse jurídico. As partes podem impugnar, vocês sabem bem, mas o que importa é saber se tem interesse jurídico, seja na assistência simples, seja na assistência litisconsorcial. Repito, a simples também é chamada de adesiva e a litisconsorcial também é chamada de qualificada. Chamamento ao processo, né, que é outra possibilidade. Maurício, o chamamento ao processo, o próprio nome já sugere, né? Chamar ao processo, por isso não é voluntário. É o réu que no prazo para contestação, fala, eu não vou figurar sozinho aqui no polo passivo, vem para cá, vem figurar comigo codevedor, né, solidário, vem figurar comigo fiador solidário, vem todo mundo. Então ele vai exercer isso no prazo para a resposta. Denunciação da lide, né? Será que cai novamente, né? Pode ser. Denunciação da lide é uma lide secundária, vocês sabem bem, tem características por ser uma demanda incidental, aliás, denunciação da lide que pode ser formulada pelo autor também, tá, pessoal? Não é só pelo réu. A gente sempre pensa na figura da seguradora, né, nos acidentes de trânsito, deixa eu denunciar da lide para a seguradora, por quê? Porque eu já quero ali, né, exercer um eventual direito de regresso. Aliás, tem 5 características muito bem delineadas, né, para a denunciação da lide. É uma demanda incidental, né, uma lide secundária incidental. Ela é regressiva, né? O objetivo, quando a gente fala, por exemplo, da seguradora, é justamente, já que eu tenho um contrato com uma seguradora, sei lá, eu sou réu numa demanda envolvendo acidente de trânsito, se eu for considerado culpado, opa, vem cá, seguradora, fica aqui comigo. Por quê? Porque já tem o caráter regressivo ali evidenciado, né? Se eu for condenado, pronto, seguradora, você já está aqui, ó, já está sabendo, você estava do meu lado, você viu que a culpa foi minha. Mas eu te contratei. Repare, venha a ressarcir, né, os prejuízos que o outro teve, porque infelizmente eu fui o culpado e acabou, etc. Né? Então, por isso tem essa característica também de ser uma demanda regressiva. Então, ela é incidente, ela é regressiva, eventual. Uma terceira característica da denunciação da lide, sabe por quê, amigos? Por que eventual? Porque eu posso pegar esse exemplo da seguradora, né? Eu denuncio da lide para a seguradora. A seguradora vem aos autos do processo, não é? Obviamente que se eu, que denunciei, não for condenado a pagar os valores, por quê? Porque o juiz entendeu que o pedido inicial era improcedente. Obviamente que perdeu o objeto, a análise daquela denunciação da lide. O juiz vai falar o quê? Para que eu vou analisar a denunciação da lide se eu já julguei improcedente o pedido inicial? Por isso que a gente fala que é uma demanda eventual, né? Além de ser também uma demanda antecipada, questão de economia processual, de celeridade, e também, amigos, facultativa, tá bom? Facultativa. Volto a dizer, amigos, a denunciação da lide não é obrigatória. O CPC de 73 considerava obrigatória, sim, mas o STJ já interpretava o artigo 70, se eu não estiver enganado, do CPC de 73, no sentido de que era facultativo, e hoje o 125 é claríssimo. Se não for exercido o direito de denunciar da lide, você tem sim a possibilidade de ingressar posteriormente com uma ação autônoma, né, em face de quem você gostaria de denunciar, tá certo? E pessoal, sobre denunciação da lide, agora sim, né, mais de 30 minutos depois, eu falei que eu não ia colocar slides, mas eu vou colocar aqui, porque eu acho importante, né, dentro do possível, eu vou colocar alguns
Eu trouxe aqui, amigos, 2 posicionamentos do STJ que eu penso que merecem a nossa atenção sobre denunciação da lide, tá? E pensando na nossa banca, é claro. Então vamos dar uma olhadinha, pessoal. Aqui estão, olha, súmula 529 do STJ, dizendo, olha, no seguro de responsabilidade civil facultativo não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. E, além disso, a 537, também falando de seguradora, dizendo, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se por acaso ela aceita a denunciação ou contesta o pedido do autor, quer dizer, ela já está participando da demanda, não é? Ela pode, aí sim, ela pode ser condenada direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima nos limites contratados na apólice. Tá bom, amigos? São dois posicionamentos sumulares, entendimentos sumulares do STJ, na minha opinião, importantes. Desconsideração da personalidade jurídica, rapidamente, só lembrar, quem é legitimado para desconsideração? A parte ou o MP, quando lhe couber intervir no processo. Quando é que o MP vai intervir no processo, pessoal? Quando ele atua, se ele não é parte, né? Ele vai intervir como fiscal do ordenamento jurídico. O MP não é mais custos legis, né? Faz tempo, ele é custos iuris. Ele é fiscal do ordenamento, não é só fiscal da lei. E essas hipóteses estão previstas no artigo 178. O MP vai intervir quando houver interesse de incapazes, interesse público ou social, né, o chamado interesse primário, e também nos litígios coletivos envolvendo posse de terra rural ou urbana. Então, nestas situações, o MP pode sim requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos a desconsideração inversa, né, da personalidade jurídica também positivada no nosso CPC. A desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, é cabível no cumprimento de sentença, é cabível também na execução fundada em título executivo extrajudicial. Maurício, eu posso, aproveitando já que você está falando, eu posso pedir a desconsideração, então, logo com a inicial? Pode, não tem problema algum. Né? Não é o que normalmente acontece. Aliás, se você pede a instauração da desconsideração junto com a inicial, o processo não suspende. Se o processo já está em andamento e você vai pedir a desconsideração, aí suspende-se o processo. Isso é muito importante, são regras procedimentais. Posteriormente, temos a citação, tanto do sócio, né, se for a desconsideração normal, ou da pessoa jurídica, se for a inversa, né, para manifestar-se, né, ele será citado para manifestar-se, claro, e requerer as provas cabíveis, tudo aí no prazo de 15 dias. E amicus curiae, a última modalidade de intervenção de terceiros, né, a gente aproveitou, foi falando um pouquinho de cada uma, né? Lembrando que o amicus curiae vem disciplinado lá no 138. Lembrem-se, pessoal, que amicus curiae é cabível tanto em primeiro grau quanto em segundo grau. Muita gente fala, só cabe em segundo grau, porque eu me lembro de um julgamento no Supremo, né, onde, por exemplo, um técnico, né, alguém com conhecimento científico, que, em razão da sua expertise, né, resolveu ali solicitou para ingressar naquela demanda, para contribuir com esse conhecimento técnico. Eu me lembro de ter visto na TV Justiça, julgamento do Supremo, pessoal, também em primeiro grau. O 138 ele é claro em dizer, olha, o juiz ou o relator, vocês podem dar uma olhadinha depois, né? E o próprio STJ também já entende que isso é perfeitamente possível já há muito tempo. Mas, enfim, o juiz ou o relator, aí a gente tem os pressupostos, né, para a aplicação, para que o amicus curiae venha a intervir. Então, o juiz ou o relator considerando a relevância da matéria que está sendo ali discutida, a especificidade do tema objeto da demanda, ou ainda a repercussão social da controvérsia, o juiz ou o relator poderá, por decisão que não cabe recurso, não cabe. Aliás, temos outras situações em que o legislador optou por dizer que são decisões irrecorríveis. Temos, por exemplo, pessoal, o 1007, parágrafo 6º. Apenas uma observação, né? Porque eu estou falando de amicus curiae e estou estendendo isso para o 1007, que fala do preparo recursal. Lá no parágrafo 6º está dizendo assim, se o recorrente provar um justo impedimento para o não recolhimento do preparo, se ele provar, o relator pode relevar a pena de deserção.
mas desde que esse justo impedimento seja demonstrado. E essa decisão do juiz relevando a pena de deserção é irrecorrível, não cabe recurso contra ela, né? Já que a gente está falando que o juiz ou o relator, considerando os pressupostos que eu disse, poderá, por decisão irrecorrível, eu fiz essa extensão, tá bom? Que a gente fala um pouquinho de preparo. Mas, enfim, poderá, por decisão irrecorrível, o juiz de ofício, ou a requerimento das partes, ou daquele que pretenda manifestar-se, ou seja, do amicus curiae, o juiz ou o relator poderá solicitar ou admitir a participação de quem? Quem é que pode ser amicus curiae? Pessoa natural ou pessoa jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada para que no prazo de 15 dias da sua intimação se manifeste nos autos. E não se esqueçam que o amicus curiae, vamos focar no que o próprio CPC estabelece, pessoal, o texto de lei, o amicus curiae, quando ele intervém, isso não implica alteração de competência, e o amicus curiae também não pode interpor recursos, exceto, ele poderá opor o recurso de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, lá tratado no 1022 ao 1026. Aliás, é um recurso que vale a pena, né, a gente fazer uma leitura dos dispositivos, né? Só cabe quando for constatada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, né? Lembrem da possibilidade de embargos de declaração com efeitos modificativos, com efeitos infringentes, né? Se por acaso ocorrer alguma omissão, e aí o juiz, na hora que analisa os embargos de declaração e fala assim, meu Deus, ocorreu mesmo, vou ter que mudar minha decisão, né? Esses são os embargos de declaração com efeitos modificativos ou efeitos infringentes, né? Lembrem dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento 1025, né? Vale a pena, mas enfim. O amicus curiae. Vocês perceberam, amigos, que eu começo a falar de um tema, mas aí eu aproveito e falo um pouquinho do outro. Porque, quanto mais temas a gente puder ver, melhor, não é verdade? Mas, enfim, o amicus curiae pode opor embargos de declaração e também, segundo o CPC, recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, que foi um dos temas, né, cobrados nas provas sob responsabilidade do SEBRASP, essas duas últimas que eu mencionei, né, Pará e Sergipe. Né? Então, são duas possibilidades de se recorrer, volto a dizer para vocês, meus amigos, pelo amicus curiae, ele sendo legitimado, opor o recurso de embargos de declaração e também recorrer da decisão que julgar o IRDR, tá certo? Fechamos as intervenções de terceiros. Pessoal, valeria a pena, amigos, uma revisão rápida agora? Valeria não, vale a pena uma revisão rápida daqueles dispositivos que tratam da advocacia pública no nosso CPC, 182, 183, 184, né? Mas rápida, só para relembrar que, principalmente o 183 e o 184. O 183 dizendo que a advocacia pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações, né? Cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Intimação pessoal que se dará sempre por carga, remessa ou meio eletrônico. E sempre lembrar que, embora exista a prerrogativa do prazo em dobro, quando nós tivermos prazo próprio, é prazo próprio. A gente não vai contar em dobro. Então, se tiver prazo próprio para o ente público, é aquele, a gente não conta em dobro. Isso acontece também para o MP. Né, por exemplo, quando ele tem que intervir como fiscal do ordenamento jurídico, está lá no 178, quando ele vai intervir nos procedimentos especiais também, ali no artigo 7 de jurisdição contenciosa, né, no 721. Então, quando tiver prazo próprio, é próprio, não é para considerar prazo em dobro. E um outro ponto importante que eu queria destacar para vocês, amigos, em relação à advocacia pública no CPC, é a possibilidade de que um membro da advocacia pública ele seja civil e regressivamente responsável quando ele agir seguindo, né, aquilo que nós chamaríamos de vícios de consentimento, né, atuando com vícios de consentimento. Então, ele pode ser civil e regressivamente responsável, o membro da advocacia pública, se ele tiver agido com dolo ou fraude no exercício das suas funções, tá bom? Sobre negócios jurídicos processuais a gente já conversou. Eu preparei também, pessoal, essa dica para vocês sobre tutelas provisórias. Mas, Maurício, caiu recentemente nesses outros estados que você mencionou, Pará, Sergipe, questionamento sobre tutelas provisórias sempre cai. Tutelas provisórias, amigos, que podem ser de urgência ou de evidência.
E quando eu falo de tutela provisória de urgência, ela pode ser antecipada ou cautelar, tá bom? Quando eu falo de tutela de evidência, é tutela de evidência. Requisitos para o deferimento de um eventual pedido de tutela provisória de urgência, né? Fumus boniuris, periculo in mora. Requisito no singular, quando for postulado uma tutela de evidência, somente a fumacinha do bom direito, somente o fumus boniuris, não há necessidade de demonstração do periculo in mora. Lembrem que nós estamos falando de tutelas provisórias, tá bom, pessoal? Também é outra informação. Por quê? Porque se é provisória não é definitivo. E por que eu digo isso? Por mais óbvio, né, que seja. Tudo que é provisório pode ser, evidentemente, revogado, pode ser modificado. Se a gente pensar em tutela provisória, se a gente pensar em liquidação provisória, liquidação é outro tema importantíssimo, 509, 10, 11 e 12. A liquidação provisória está mencionada no 512. Se eu pensar em cumprimento provisório de sentença, envolvendo obrigação de pagamento de quantia certa, 520, 521, 522. O que é que essas provisoriedades que eu menciono, tutela provisória, liquidação provisória, cumprimento provisório de sentença, que reconhece a obrigação de pagamento de quantia certa, o que é que elas têm em comum? A provisoriedade, a possibilidade de modificação, de revogação. Isso significa que a parte que foi prejudicada pela eventual concessão de uma tutela provisória, ou porque uma liquidação provisória começou, só que depois a sentença foi reformada, ou a sentença foi nulificada, não é? Numa liquidação de sentença, ou no cumprimento provisório de sentença, que se iniciou também e depois, como era cumprimento provisório, a sentença também foi modificada. Se aquela parte que foi prejudicada nessas três situações tiver tido algum tipo de prejuízo, a gente aplica aqui aquilo que o STJ já aceita há muito tempo também, chamado de teoria do risco-proveito. E aqui é responsabilidade objetiva. Você só alega os seus prejuízos e a outra parte que se vire para demonstrar que não aconteceu daquele jeito. Mas você só vai demonstrar os teus prejuízos e tudo nos mesmos autos, né? Pode ser até mediante liquidação. Nós temos isso positivado, por exemplo, em relação às tutelas provisórias. Depois os amigos podem dar uma olhadinha. No 300, parágrafo 1º, no 302, o STJ aceita tranquilamente. Tá bom, amigos? E também eu acho que vale a pena a gente destacar, em termos de tutelas provisórias, a possibilidade de estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Amigos, tutela antecipada, né, provisória de urgência, né? Tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar, essas duas você pode pedir em caráter antecedente. A tutela de evidência não, é só em caráter incidental, tá bom? Isso está claro. Ah, mas a doutrina, amigos, né? Vamos focar em texto de lei e posicionamento do STJ. Mas voltando à questão da estabilização, é aqui que eu queria chegar com vocês, pessoal. A estabilização da tutela antecedente e a interposição recursal. Por quê? Porque eu tenho que pensar em SEBRASP, eu tenho que pensar em STJ. E o artigo 304 do CPC, no seu caput, diz o seguinte: se eu pedir uma tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, em caráter antecedente, o 304 diz assim: se não for interposto nenhum recurso, que seria o agravo de instrumento, contra essa concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, em caráter antecedente, se eu não interpuser o recurso de agravo de instrumento, ela se estabiliza. O STJ já chegou a entender, pessoal, num julgado da terceira turma, depois a primeira turma, graças a Deus, corrigiu isso, mas teve um julgado da terceira turma dizendo o seguinte: para que a tutela antecipada antecedente não se estabilize, vale qualquer forma de insurgência, uma mera petição, uma contestação. Claro que não, amigos. Evidentemente que não, né? Por que eu estou falando isso? Porque o 304 é claro para dizer que o que cabe é recurso, e o recurso é o agravo de instrumento. Depois nós tivemos julgados da primeira turma, enfim, de todas as outras turmas, reconhecendo que ali a interpretação é literal do 304. Não quer que a tutela antecipada antecedente se estabilize, tem que interpor o recurso de agravo de instrumento. E só lembrando, tá, pessoal? Só lembrando também, quando a gente fala de estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente, é possível que depois que ela se estabilize, é perfeitamente possível, né, que dentro do prazo de 2 anos, esse prazo é contado da ciência da decisão que extinguiu o processo.
qualquer das partes. Maurício, até quem se beneficiou por essa tutela antecipada em caráter antecedente com a estabilização, sim. Qualquer das partes pode ingressar com uma ação pedindo a revisão, a reforma ou a invalidação dos efeitos, né, daquela tutela antecipada concedida em caráter antecedente que se estabilizou. E muita gente fala assim, mas eu fico me perguntando por que alguém, dentro do prazo de 2 anos, que é o que o 304 concede, por que alguém que foi beneficiado pela concessão, né, dessa tutela antecipada em caráter antecedente que se estabilizou, vai querer ingressar com uma ação para rever, reformar ou invalidar os efeitos daquela decisão? Amigos, eu dou um exemplo simples para vocês. Querem ver? Imagine que o pai tenha tido, né, um filho com uma determinada mulher e ele queira pagar a pensão alimentícia, não está mais com essa mulher, quer pagar um valor, quer pagar, e tenta resolver administrativamente com a mãe do filho, não consegue, ele fala assim, bom, eu vou buscar o judiciário, vou demonstrar, né, o binômio, necessidade, possibilidade, e dizer, excelência, por favor, em sede de tutela antecipada em caráter antecedente, é uma tutela provisória de urgência, eu preciso agora, por favor, fixe o valor que eu tenho que pagar a título de pensão. O juiz vai e fixa. A parte contrária, né, tendo tomado ciência daquela decisão judicial, não interpõe o recurso de agravo de instrumento. Ou seja, aquela tutela antecipada em caráter antecedente se estabilizou. Perfeito? Maravilha, processo foi extinto, vida que segue. Um ano depois, esse pai se viu desempregado e fala, meu Deus, eu não tenho condição de pagar aquilo que o juiz fixou. À época, minha situação era uma, agora é outra. Vejam que ele foi beneficiado pela tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter antecedente. Só que um ano depois a situação dele era outra, ele pode ingressar com essa ação. Depois vocês podem dar uma olhadinha no 304, parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º, ele pode ingressar com essa ação para buscar a revisão do valor que foi fixado judicialmente a título de alimentos, tá bom, amigos? Principalmente o parágrafo 5º, eu acho que ele é importante nisso, trata dessa ação que tem um prazo de 2 anos, tá? E tutela de evidência, só para a gente fechar, pessoal, lembre que o rol do 311, que é o que trata da tutela de evidência, é um rol também meramente exemplificativo. A ação monitória, por exemplo, pessoal, o que a gente tem ali logo no início da ação monitória é uma tutela de evidência. E eu digo isso porque, olha, qual que é o seu objetivo quando você ajuiza uma ação monitória? Ah, Maurício, eu quero dar força executiva num procedimento, né, mais rápido, especial, porque é uma ação com procedimento especial de jurisdição contenciosa, então eu quero fazer com que aquela prova documental unilateral que eu traga, ela tenha força executiva ou ela recupere uma força executiva que ela tinha. Por exemplo, um cheque prescrito. Tinha força executiva antes da prescrição, prescreveu, não tem mais. Então, busco ação monitória sempre que eu quero o cumprimento de uma obrigação de pagar, de fazer, de não fazer, ou de entregar coisa. E o que o juiz faz diante de uma petição inicial de uma ação monitória perfeita, tudo certinho ali? O que ele faz? Ele manda citar a parte contrária imediatamente? Não. Ele determina a expedição de um mandado monitório para cumprir aquela obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar no prazo de 15 dias. Aí sim, determina a expedição do mandado monitório e o contraditório é diferido, é postergado, postecipado, porque depois é que, evidentemente, haverá a citação da parte ré para querendo cumprir essa obrigação no prazo de 15 dias. A ação monitória está lá no 700, 701, 702. Mas percebam, amigos, que assim que o juiz olhou para a petição inicial, o direito estava tão evidente, que ele já determinou de plano a expedição do mandado monitório. Isso é uma tutela de evidência, tá bom, pessoal? É só para dizer que o rol do 301 é um rol meramente exemplificativo. Agora, amigos, não se esqueçam que tutelas provisórias, quando a gente fala de fazenda pública, é preciso destacar, e vocês sabem bem, que o Código de Processo Civil, lembrem que ele é de 2015. Ele tem um ano de vacácio e entra em vigência dia 18 de março de 2016. E no seu artigo 1059, nós temos a seguinte redação, pessoal, basicamente, né, que esse A craseado, né, a tutela provisória requerida contra a fazenda pública
Aplica-se o disposto nos artigos 1º a 4º da 8.437 de 92, não nos interessa agora, e também, perdão, o disposto no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, a 12.016 de 2009. Esse mandado de segurança sempre é um tema importantíssimo, né? Acho que vale a pena também aquela leitura, sabe, de última hora, amigos, de alguns dispositivos da 12.016. Mas, enfim, o CPC diz isso no 1059. Ok. Especificamente, em relação a esse artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, nós tivemos uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, a 4296 do Distrito Federal 4296/DF, obviamente tramitando no Supremo, né, que redesenhou, repito, redesenhou a sistemática de concessão de tutelas contra o poder público. O relator originário dessa ADI 4296 era o ministro Marco Aurélio, mas ele foi vencido, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, o relator originário é o ministro Marco Aurélio, que não está mais no Supremo, como vocês sabem, e o redator para o acórdão, porque o voto dele prevaleceu, foi do ministro Alexandre de Moraes. E esse artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei do Mandado de Segurança foi reconhecido como inconstitucional. Basicamente dizendo assim, olha, não será concedida medida liminar que tenha por objeto, lembram, a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias, de bens provenientes do exterior, a reclassificação ou a equiparação a servidores públicos, a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Né? Mais ou menos isso. Esse dispositivo, portanto, foi reconhecido como inconstitucional. Aliás, a mesma ADI, a 4296 do Distrito Federal, também reconheceu como inconstitucional o artigo 22, parágrafo 2º. O 22, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, porque esse dispositivo fala do mandado de segurança coletivo. E aí mas basicamente diz assim, no mandado de segurança coletivo, a liminar, lembram, só poderia ser concedida após a oitiva do representante judicial, da pessoa jurídica de direito público, que deveria se manifestar no prazo de 72 horas. Esse dispositivo também foi reconhecido como inconstitucional. E aproveitando o gancho, já que a gente está falando de limitações em relação à fazenda pública, deixa eu lembrar de algo que não tem limitação, né? Que é a súmula 729 do Supremo, súmula 729, que entende que as restrições contra as restrições à tutela provisória contra a fazenda pública, essas restrições não se aplicam quando a gente estiver falando de ações previdenciárias, tá bom, amigos? Então, basicamente, era isso que eu queria falar de tutelas provisórias estendendo para a fazenda pública. Maurício, já está quase com 1 hora, teu tempo já está estourando. Sim, mas eu preciso humildemente trazer mais algumas informações. Pessoal do Revisão PGE, não briguem comigo. Vamos lá, pessoal, rapidamente. Maurício, você não falou de provas. Você vê alguma possibilidade de questionamento sobre provas? Vejo. Não só de teoria geral das provas, e a gente poderia falar muita coisa. Princípio da tipicidade dos meios de prova, lá do 369, né? É possível que nós utilizemos qualquer outro meio de prova, mesmo que não positivado no CPC, né? Desde que seja moralmente legítimo, desde que, obviamente, a gente não esteja falando, né, de uma prova ilícita. É perfeitamente possível que utilizemos outros meios de prova, além daqueles previstos no CPC. Além da ata notarial, do depoimento pessoal, da confissão, da exibição de documento ou coisa, da prova documental, da prova testemunhal, da prova pericial e da inspeção judicial. Todos esses são os meios de prova típicos positivados no CPC. O 369 diz que é perfeitamente possível utilizar outros meios de prova, desde que eles sejam, claro, moralmente legítimos, a gente não esteja falando, né, de provas ilícitas. A ata notarial, pessoal, que hoje é um meio de prova típico, né, já foi um meio de prova atípico, né, não estava positivado e, nossa, nós aceitávamos a ata notarial tranquilamente. Hoje, por exemplo, pessoal, uma certidão elaborada por um oficial de justiça. A certidão, o oficial de justiça tem fé pública. É um documento, né, que é elaborado, não é assim reconhecido como prova no CPC e a gente aceita tranquilamente, né?
princípio da tipicidade no 369, poderes instrutórios do juiz, o juiz pode determinar a produção de provas de ofício, todos nós sabemos, está lá no 370. O sistema do livre convencimento motivado, Maurício, ou persuasão racional, prevalece no nosso ordenamento, claro, está lá no 371. Prova emprestada no 372, amigos, nossa, fundamental. O STJ, pessoal, em relação à prova emprestada, já entendeu há bastante tempo. Aliás, eu trouxe o julgado aqui. Eu queria também colocar aqui para vocês, pessoal, né? Foram poucos os julgados, mas esse aqui eu queria trazer, poucos slides, né, na verdade, mas esse eu queria trazer aqui para vocês. Deixa eu só encontrar aqui que ele está nessa minha bagunça aqui, ó. Pronto. São 2 trechinhos de um julgado do STJ antigo, já de 2014, que diz que quando a prova emprestada tiver que ser utilizada, o que deve prevalecer é o contraditório. Não há necessidade de identidade de partes, né? A prova emprestada que está positivada no 372, e olha, é muito utilizada na prática, né? Vocês sabem. Então, eu trago 2 trechinhos desse julgado, pessoal, que eu vou colocar para vocês bem rapidamente. Este aqui é o item 9 da ementa, né, do julgado, dizendo: em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha rígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para tanto. E aí também temos, amigos, tá aqui, olha, o item 10 da ementa dizendo, e vejam que é da Corte Especial do STJ, independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que é assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova, de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. Tá bom, amigos? Muito importante, muito mesmo, a gente relembrar isso em teoria geral das provas. Também produção antecipada de provas, 381, 382, 383, pessoal, também acho que vale a pena lembrar que quando a gente quiser a produção antecipada de prova, chamada ação probatória autônoma, e a gente quiser produzir uma prova antecipadamente em face da União, em face de uma entidade autárquica federal, INSS, por exemplo, ou de uma empresa pública federal, Caixa Econômica Federal, se não houver na localidade, né, vara federal, você pode produzir na Justiça Estadual. Lembram disso, né, amigos? Competência por delegação. 109, parágrafo 3º da Constituição, aliás, foi alterado, né, pela reforma da Previdência em 2019, esse dispositivo. E aproveitando, pessoal, em 2019 também, deixa eu só falar bem rapidamente para vocês. Em 2019 também tivemos uma alteração na Lei 5.010, de 66, que é a lei que organiza a Justiça Federal de primeira instância. Tivemos uma alteração no artigo 15, inciso 3º, que diz o seguinte: naquelas demandas envolvendo, de um lado, instituição de previdência social, Instituto de Previdência Social, de outro lado, um segurado, demandas relacionadas aí a benefícios, não é? Se tiver que ajuizar uma determinada demanda envolvendo essas partes, se o segurado tiver que ajuizar, ou seja, contra o INSS, por exemplo, né? Mas se tiver uma Justiça Federal a menos de 70 quilômetros, podem olhar, artigo 15, inciso 3º, da Lei 5.010 de 66. Se por acaso, aliás, eu trouxe aqui, eu vou mostrar para vocês, se por acaso essa demanda envolver benefícios de natureza pecuniária envolvendo segurado e uma instituição de previdência social, ela deve ser ajuizada na Justiça Federal, desde que a Justiça Federal esteja a até 70 quilômetros de distância de onde você, segurado, reside. Se a Justiça Federal, a primeira comarca, né, que tem a Justiça Federal, for a mais de 70 quilômetros de distância, aí você pode demandar na Justiça Estadual, tá bom? Não tem problema nenhum. Essa alteração é importante quando a gente fala de produção antecipada de provas. Então, deixa eu só encontrar aqui, pessoal, para colocar para vocês. Está aqui, pessoal. Vou colocar aqui, olha. Está aqui, ó. Alteração da 5.010/66, que organiza a Justiça Federal de primeira instância. Quando a comarca não for sede de vara federal, você pode processar e julgar na Justiça Estadual as demandas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem
a benefícios de natureza pecuniária. Mas quando? Quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km de município sede de vara federal. Se for menos, é na Justiça Federal. Tá bom? Amigos, além disso, em relação às provas, claro, olhar para os meios de prova, eu apostaria talvez ali, pessoal, nos dispositivos ali que tratam de prova testemunhal e de prova pericial. Ata notarial pode cair alguma coisa também, mas eu focaria em prova pericial e prova testemunhal. Não dá para a gente aprofundar aqui, né, pessoal? Infelizmente, eu gostaria muito. Ficaria 3 horas aqui falando com vocês, pessoal. Remessa necessária. Ah, Maurício, pode ser. 496, né? Uma condição de eficácia da sentença. A remessa necessária não é recurso, é condição de eficácia da sentença. E a remessa necessária basicamente consiste no seguinte, olha, o que o legislador entende? Ele diz assim, olha, não vai produzir nenhum efeito sentença proferida contra a União, contra os estados, contra o Distrito Federal, contra municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, e também não vai produzir nenhum efeito sentença que julgue procedente, total ou parcialmente, os embargos à execução fiscal, não vou produzir nenhum tipo de eficácia, senão depois de confirmada pelo tribunal. Então a ideia é, nessas hipóteses que eu mencionei para vocês que estão lá no 496, a sentença não vai produzir nenhuma eficácia nessas hipóteses que eu mencionei, senão depois de confirmada pelo tribunal. Ou seja, o juiz proferiu a sentença, tenha recurso voluntário, né, recurso de apelação ou não, o juiz é obrigado a reencaminhar os autos ao tribunal, para ver se o tribunal vai confirmar aquela sentença ou não. O que eu destacaria? Os parágrafos 3º e 4º. 3º e 4º do CPC, do artigo 496. Por quê? Porque ali o legislador, ele disse assim, olha, não vai ter remessa necessária. Quer dizer, se o ente público quiser modificar a sentença, vai ter que interpor o recurso de apelação, quer dizer, não vai ter remessa necessária em quais situações? O parágrafo 3º diz assim, quando a condenação, né, do ente público ou o proveito econômico obtido na causa seja de valor certo e líquido inferior a gente tem 3 patamares ali, né? 1.500 e 100 salários mínimos. 1.000, quando envolver a União, respectivas autarquias e fundações de direito público. Por que 1.000 para a União? Porque a União tem uma maior capacidade de arrecadação também. 500 salários mínimos, quando envolver estados, Distrito Federal, respectivas autarquias, fundações de direito público e municípios que sejam capitais de estados, e 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Nessas hipóteses, não vai ter remessa necessária. Como também não terá remessa necessária quando a sentença estiver em conformidade com uma súmula de um tribunal superior. A gente não está agora com um sistema de precedentes muito claro no nosso CPC, não é? Principalmente se a gente olhar para o 926, para o 927, o 926 é aquele dispositivo que diz que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, não é? O 927 com os julgados, né, as decisões com eficácia vinculante. Então, se a sentença está em conformidade, no parágrafo 4º do 496 diz, conformidade com súmula de tribunal superior, está de acordo com um acórdão proferido pelo Supremo ou pelo STJ em julgamento de um recurso extraordinário repetitivo, de um recurso especial repetitivo. Se a sentença estiver de acordo com um entendimento firmado no IRDR ou no IAC, né, no incidente de assunção de competência, se a sentença estiver em conformidade, pessoal, com orientação vinculante que já tenha sido firmada no âmbito administrativo do próprio ente público. Como é que essa orientação está firmada? Através, por exemplo, pessoal, de uma manifestação, de um parecer ou de uma súmula administrativa, nós também não teremos remessa necessária. Por quê? Ou seja, se o ente público quiser modificar o conteúdo da sentença, ele vai ter que apelar. E por que nessas hipóteses específicas do parágrafo 4º a gente não tem remessa necessária? Porque as chances de que a sentença seja reformada são mínimas, né? Então não há necessidade, evidentemente, de você falar, vamos fazer a remessa necessária aqui. Não, deixa o ente público apelar se ele quiser para ver se ele consegue mudar, né?
Coisa julgada, amigos. Remessa necessária já foi. Coisa julgada. Amigos, eu recomendo muito, muito que vocês, quando puderem, né, deem uma olhada nos dispositivos que tratam da coisa julgada. O 503 eu acho que é importante. O 506, 507, 508, 506, 507, 508 também. Mas o 503 ele é importante por quê, pessoal? Porque a gente não tem mais ação declaratória incidental no CPC. E se você quiser fazer coisa julgada, também de uma questão incidental, né? Que você poderia alegar através de uma ação declaratória incidental, como ela não tem mais, você suscita essa questão incidentalmente e você quer que ela faça coisa julgada. Se você quiser que isso aconteça, você tem que obedecer a alguns requisitos que estão no 503, parágrafo 1º. Então, só para vocês terem uma ideia, né, queridos amigos, recordando, é claro, são requisitos que nós temos que preencher para que essas questões prejudiciais também façam coisa julgada. Primeiro, essa questão prejudicial, da resolução dela dependa o julgamento do mérito do pedido principal. Segundo, se a respeito dessa questão prejudicial também tiver havido contraditório prévio e efetivo, mas isso não se aplica no caso de revelia. E terceiro, se o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolver essa questão prejudicial como questão principal. Preencheu esses 3 requisitos, você traz a questão prejudicial ali nos autos, né? Porque não precisa ser mais através de uma ação, porque não tem mais positivada no CPC 2015, tinha no CPC de 73, você alega essa questão prejudicial e ela também fará coisa julgada. Só lembrando que o 503 diz no parágrafo 2º o seguinte, pessoal, que esta hipótese, né, de cumprimento, de preenchimento dos requisitos do parágrafo 1º, diz o parágrafo 2º, essa hipótese não se aplica se no processo nós tivermos restrições probatórias ou algum tipo de limitação à cognição que impeça o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Por exemplo, pessoal, isso não cabe em sede de juizados especiais, né? Não cabe por força de expressa previsão de lei, tá bom? Então, recomendaria o 506, 507, 508, né, que fala lá que a sentença, basicamente, né, que a sentença ela faz coisa julgada entre as partes, né, e não prejudica terceiros, chamados limites subjetivos, né, da coisa julgada. 507, 508 falando de preclusão e de eficácia preclusiva da coisa julgada, né, dizendo que é proibido que as partes discutam no processo questões já decididas a cujo respeito, né, se operou a preclusão temporal, lógica, consumativa, pró iudicato. E o 508 falando da eficácia preclusiva da coisa julgada, dizendo que depois de transitada em julgado a decisão de mérito, considera-se que foram deduzidas e repelidas todas as alegações e também as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, tá bom? Pessoal, dito isso também, eu queria só lembrar para vocês em relação a cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública, lembrar do 534, do 535, da mesma forma que eu gostaria de lembrar a todos vocês que nós temos a possibilidade também de execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública e vem positivado isso lá no artigo 910. Maurício, envolve o que isso, basicamente, né? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos que lembrar que no cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública, a Fazenda é intimada para querendo impugnar o cumprimento de sentença e ela tem um prazo próprio, é um prazo ali de 30 dias, né? Se a gente der uma olhadinha depois no 534, mais especificamente no 535, né? Lembrar que aquela multa, quando a gente fala de cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública, lembrar que aquela multa prevista lá no parágrafo 1º do 523, que diz assim, olha, iniciando o cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa, né, contra um particular, ele vai ser intimado para realizar o pagamento voluntário, lembram? No prazo de 15 dias. Aliás, esse prazo é processual, o STJ já considerou, prazo, portanto, que deve ser contado em dias úteis. Se ele não fizer o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, aí começa a correr o prazo para apresentação de impugnação, né, para o particular. Fazenda Pública é diferente, como vocês sabem. Mas aí também não vai ter multa de 10% e honorários advocatícios de 10%? Pois é.
quando envolver fazenda pública, a multa prevista no parágrafo 1º do 523 não se aplica à fazenda pública, né? Então, acho que vale a pena a gente lembrar disso. Amigos, outro ponto importante. Amigos, vocês já ouviram falar de execução invertida, né? Então, quero trazer um julgado aqui do STJ. Esse aqui eu não posso deixar. Mesmo que a gente extrapole o tempo, pessoal, eu não posso deixar de trazer esse julgado da execução invertida para vocês, pessoal. Aqui, pronto. Vamos lá, amigos, vamos dar uma olhadinha. Pronto, tá aqui, olha, um julgado da segunda turma do STJ, de 12 de 2023, foi publicado no informativo 799, dizendo, olha, não é possível a determinação judicial à fazenda pública, já que a gente está falando de cumprimento de sentença, de execução de título extrajudicial, né? De adoção da prática jurisprudencial, perdão, amigos, da execução invertida no cumprimento de sentença em procedimento comum. Pessoal, eu quero deixar esse julgado aí na tela, e queria só que vocês recordassem que o Supremo, tá, não é o STJ, foi em 2021, tenho quase certeza, foi um voto do ministro Marco Aurélio, o Supremo já decidiu que é constitucional a exigência da execução invertida nos juizados especiais federais. O julgado do STJ dizendo, ó, não é possível a determinação judicial à fazenda pública da execução invertida no cumprimento de sentença em procedimento comum. Mas o STF entende que em sede de juizados especiais é federais. Em juizados especiais federais é possível. Basicamente dizendo assim, olha, que não ofende a ordem constitucional, determinação judicial de que a União realize os cálculos e apresente os documentos relativos à execução nos processos em tramitação nos juizados especiais cíveis federais. Claro, aí ressalvada a possibilidade de que o exequente venha a postular a nomeação de perito, tá bom? Mas em sede de procedimento comum, eu quis deixar... Voltei, pronto. Eu quis deixar aí na tela para vocês só para fazer um paralelo, porque teve uma DPF, que foi o relator, o ministro Marco Aurélio, uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que foi reconhecida essa possibilidade. Até porque, pessoal, em sede de juizado especial federal, é bem mais complicado para a parte, né, para a pessoa física, né, que busca ali a concessão de um benefício previdenciário, por exemplo. Então, para agilizar, né, e para que tenhamos um pouco mais de celeridade, é possível a execução invertida. Não é possível, como vocês perceberam, a execução invertida no cumprimento de sentença em procedimento comum, tá bom? Amigos, na execução fundada em título extrajudicial, só recordando, a fazenda pública é citada, né, no cumprimento de sentença, ela é intimada para querendo impugnar, e na execução de título extrajudicial, ela é citada para querendo apresentar, ou melhor dizendo, né, opor, né, os seus embargos no prazo de 30 dias. Impugnação no cumprimento, embargos em sede de execução de título extrajudicial. Pessoal, lembram da averbação premonitória lá do 828, né? Pois é, pessoal. Tem um julgado também que eu queria trazer aqui para vocês que, na minha opinião, é importante. Quando tiver julgado aqui do STJ, eu acho que vale muito a pena a gente mencionar, pessoal. Tô só encontrando aqui, pronto, tô ficando ceguinho, viu, gente? Tô de óculos ainda, hein? E esse julgado é importante, que diz o seguinte, amigos, vejam só. Quarta turma do STJ, final de 2023, dizendo, embora a previsão da averbação premonitória, lá do artigo 828, né, seja ordinariamente reservada à execução, está positivada no 828, então não tem por que não ser aplicada, né? A averbação premonitória, pessoal, é quando o exequente pega aquela certidão, né, de que a execução foi admitida pelo juiz, e ele vai averbar no CRI, né, no cartório de registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora. Enfim, embora tenha previsão para execução, pode o magistrado, atenção amigos, com base no poder geral de cautela, ou seja, aqui vai depender de determinação judicial, deixa eu voltar rapidinho aqui. Pessoal, quando for no procedimento comum, a gente vai ver agora, né, vai depender de determinação judicial. Quando for na execução, não precisa de determinação judicial, tá bom? Voltando lá. Embora a previsão da averbação premonitória seja ordinariamente reservada à execução e não precisa de determinação judicial aqui, pode o magistrado,
com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no 300, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, então não é na execução, com idêntico conteúdo da medida prevista para a demanda executiva, tá, pessoal? Transcrevi exatamente como está no informativo 789, mas como é um entendimento bem interessante aí do STJ, eu quis aqui só fazer a distinção que quando nós falarmos de execução, o 828 é claro para dizer, é execução? Você quer pedir essa certidão para você averbar, fazer a averbação premonitória? Maravilha, o juiz não precisa despachar, é só pedir na secretaria, a secretaria te dá. Você quer ter essa possibilidade de averbação premonitória no processo de conhecimento? Formule o seu pedido, como se fosse um pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, preencher os requisitos, aí a ordem judicial é necessária, tá bom? Para que haja averbação premonitória. Amigos, ainda falando de execução, lembrem-se que medidas executivas atípicas são aplicáveis no âmbito das ações de improbidade administrativa. A STJ já reconheceu isso há muito tempo, ela tem julgado da segunda turma. Mas as medidas executivas atípicas, Maurício, quais são elas mesmas? Aquelas do 139, inciso 4 do CPC, né? Não se aplicam às execuções fiscais, tá bom? Se aplicam, repito, para as ações de improbidade administrativa, mas não se aplicam às execuções fiscais. A primeira turma do STJ já reconheceu há algum tempo. Elas estão positivadas no 139, inciso 4, que diz que o juiz pode aplicar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, inclusive para a satisfação de obrigação pecuniária. Aí a gente tem o quê, pessoal? Aí a gente tem, por exemplo, muitas medidas que já são aplicadas, como a apreensão de passaporte do devedor, a apreensão de CNH do devedor, que mais? Bloqueio de cartão de crédito, proibição de participar de procedimento licitatório quando for pessoa jurídica e por aí vai, tá bom, meus amigos? Então esse é outro ponto importante que eu queria destacar com vocês. Pessoal, outro julgado interessante do STJ, deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí que eu quero... Aqui, pessoal, sobre cabimento de honorários advocatícios quando for rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Por quê, pessoal? Vocês sabem que a sentença arbitral não é executada nos tribunais de arbitragem. A sentença arbitral é um título executivo judicial. E você vai executar junto ao judiciário. Evidentemente que você executando aquela sentença arbitral tem a possibilidade de impugnar. Esse julgado diz, basicamente, né, que não cabem honorários advocatícios pela rejeição, quando é rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, mas numa hipótese específica, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês, já está aqui, pronto, é esse aqui, né? Tá aqui, pessoal. São cabíveis, né? Não é que não cabe. São cabíveis, pessoal, tá? São cabíveis, me perdoem. São cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença arbitral na hipótese em que se pleiteia anulação, a hipótese específica de anulação da sentença com fundamento nos artigos 26 e 32 da Lei de Arbitragem, julgado esse aí da quarta turma, né, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 21 de novembro de 2023, informativo 797, né? Pessoal, fiquei pensando aqui, por que eu falei que não cabem, né, honorários? Depois eu fui pensando, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, mas eu falei, deixa eu abrir o julgado, né, para deixar isso claro. Sabe por quê? Porque a gente tem raciocinado da seguinte forma, amigos, vejam só que interessante, né? Se a sentença arbitral é um título executivo judicial, tá lá no 515, se eu vou executá-la junto ao judiciário, se haverá a possibilidade de impugnação ao cumprimento dessa sentença arbitral. E eu estou alegando o quê nessa impugnação, né? Eu estou me utilizando da anulação da sentença, com base no 26 e no 32 da Lei de Arbitragem, né? Então, eu estou buscando impugnar o cumprimento daquela sentença arbitral para dizer assim, olha, a sentença deve ser anulada, a sentença é nula pelos motivos indicados no 26 e no 32. E essa minha impugnação é rejeitada? Quer dizer, eu estou trazendo um argumento que não vai ser acolhido, eu, né, como impugnante, ou seja, eu como executado da sentença arbitral não ter honorários. É claro que houve um trabalho também da parte exequente
E esse trabalho precisa ser recompensado. Por isso são cabíveis os honorários advocatícios, né? Eu estava pensando aqui, eu falei, por que eu falei não? Peraí, tá errado. São cabíveis os honorários advocatícios, tá bom? Meus queridos amigos, tem um outro dado interessante que eu queria trazer para vocês. Nosso tempo já estourou demais, mas prometo que é o último julgado sobre execução. Vocês sabem que a Fazenda Pública pode alegar excesso de execução, não pode, amigos? Seja na impugnação ao cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa, seja nos embargos. A execução de um título extrajudicial envolvendo pagamento de quantia certa. Tem julgado do STJ, trouxe ele aqui também, pessoal, tem aqui, ó. Tem julgado do STJ, deixa eu só separar aqui. Já sei por que eu fiz a confusão no julgado anterior, é que tinha um outro julgado que eu ia trazer aqui dizendo que não cabem honorários, então peço desculpas. Mas enfim, voltando a esse agora. Tem julgado do STJ, eu já vou colocar para vocês, amigos, dizendo o seguinte, que quando a Fazenda Pública alegar excesso de execução, ela não necessariamente não terá conhecida a sua impugnação ou os seus embargos quando ela não apresentar memória de cálculos com a indicação do valor devido. Porque vocês sabem que quando se alega excesso de execução, hoje você tem que indicar o valor que você entende como sendo correto, né, como sendo devido, sob pena de não conhecimento nem da sua impugnação, nem dos embargos. Mas tem esse julgado do STJ que diz que quando for a Fazenda não é bem assim, tá bom? Se ela não alegar, repito, amigos, não trouxer, perdão, a memória de cálculos com a indicação do valor devido, isso não significará necessariamente o não conhecimento da impugnação, né? Ou não conhecimento dos embargos. Vamos dar uma olhadinha, pessoal. Esse julgado é de 2021, tá? Mas não custa nada a gente trazer aqui para vocês. Tá aqui, olha. 6 de abril de 2021, da segunda turma, alegação da Fazenda Pública de excesso de execução sem a apresentação da memória de cálculos, com a indicação do valor devido, não acarreta necessariamente o não conhecimento da arguição, tá bom? Pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar. Só tem mais alguns julgados que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, em termos de execução contra a Fazenda Pública, né, pensando em pagamento de quantia certa, porque a gente vai trabalhar com precatório, com RPV. Por exemplo, o STJ tem julgado da primeira turma dizendo que o artigo 100, né, que trata de precatórios, parágrafo 1º da Constituição, ele traz somente um rol exemplificativo ali, de sorte que a definição de natureza alimentar, né, quando a gente falar de pagamento de precatório, das verbas nele elencadas, ela encontra-se vinculada, elencadas no 100, parágrafo 1º, ela encontra-se vinculada à destinação precípua da subsistência do credor e da sua família. Isso vai ter que ser analisado, evidentemente, no caso concreto, né? Esse era mais um julgado que eu queria trazer aqui para vocês. Como também queria falar de exceção de pré-executividade, né? Só para dizer que o STJ continua aceitando exceção de pré-executividade por conta até mesmo dos requisitos que já estão consagrados na súmula 393 do STJ, que faz referência à execução fiscal. Mas os requisitos quais sejam, pessoal? É possível a exceção de pré-executividade quando a matéria alegada seja conhecível de ofício, quando o executado tiver prova pré-constituída nos autos e quando não houver necessidade de instrução probatória. Aí você aceita a exceção de pré-executividade. Mas, enfim, tinha muita coisa para falar. Como também queria falar de recursos para vocês, eu acho que vale a pena os amigos darem uma olhadinha nos recursos em espécie, principalmente apelação, embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário. Queria falar também sobre improbidade administrativa. Estou apostando, amigos, em algumas das alterações, né, feitas em 2021, vocês sabem bem, pela 14.230, né? Mas, enfim, amigos, não dá tempo da gente falar. Tá? Já estou aqui há quase 1h30, vou pedir 1000 desculpas a vocês, né, por ter extrapolado. Procurei aqui tentar trazer algumas singelas apostas, esperando que sejam úteis para todos, tá bom? Meus amigos, muito obrigado de coração a todos que ficaram conosco, né, até agora, 1h30 aí praticamente falando. Fiz isso com muita seriedade e responsabilidade, porque eu sempre digo que tudo aquilo que é feito com seriedade e responsabilidade, nada supera isso, nada. E é exatamente o que eu sei, o que eu tenho certeza que é o trabalho que vocês estão fazendo aí de preparação, né? É sério, é responsável, é com carinho e é com amor. E em tudo que a gente emprega amor, eu percebo que o resultado vem.
Tudo isso que eu fiz para vocês aqui agora foi com muito amor. Tenho certeza disso. E eu desejo de coração que vocês façam uma excelente prova, que vocês se tornem procuradores do Estado do Rio Grande do Norte, mas acima de tudo, eu volto a dizer, eu desejo a vocês tudo o que eu disse no início, principalmente muita saúde. Isso é o mais importante. O resto acaba vindo. Isso não é demagogia, não, pessoal. É a pura realidade. É aquilo que a gente vive mesmo, cotidianamente. Se a gente tiver saúde e a gente empregando amor, que é o que eu acabei de falar, o resultado vem. E eu tenho certeza que vocês conseguirão, alcançarão os seus objetivos. Eu, de minha parte, fico à disposição para, naquilo que puder ajudar, puder ser útil, vocês podem contar comigo. Eu deixei no início aqui os nossos contatos, estarei à disposição e, claro, torcendo por todos vocês, tá bom? Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e façam uma excelente e abençoada prova. Até sempre.